Meus amigos da cidade de Uberlândia, de todo o Brasil, estou com ele, que veio do Nordeste, uma pessoa cabra macho, forte e que ama o Brasil. Cristiano Caporeso, 3 de agosto, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amigo. Estou muito feliz, muito grato pela população de Uberlândia, pela população do Triângulo Mineiro, que lotou a Praça Tubal Vilela, onde nós estamos aqui agora, nessa manifestação com 3 pautas muito claras, né? A anistia imediata dos injustiçados do Rio de Janeiro, o impeachment de Alexandre de Moraes e o fim da perseguição política contra o melhor presidente da história do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. E isso hoje, inclusive, é uma pauta fundamental, porque o presidente Donald Trump já falou que a negociação desse tarifaço, que pode ser prejudicial ao Brasil, passa pelo fim da perseguição política. E isso é importante, porque não existe democracia sem respeito à Constituição e à questão da oposição. Você não pode querer esmagar e criminalizar a oposição, porque isso seria simplesmente o fim do nosso país. Caporeso, finalizando aqui essa entrevista, diz para todo o Brasil, nós sabemos que pessoas foram mortas, são prejudicadas nessa história entre definir um modelo político para a sociedade. O que te motiva, o que te dá força estar hoje, estando um parlamentar aqui em Minas Gerais, nesse momento tão difícil, tão perigoso? Fala para o Brasil, aonde que você busca toda essa força para lidar com pessoas que os seus modos não é espirituais, são modos materialistas? É a pergunta mais fácil que eu já recebi, obrigado por fazer ela. Deus. É Deus, tá, gente? Muda Brasil, Caporeso! Muda de verdade, Bolsonaro com amor e com coragem, vamos defender Deus, Pátria, Família e Liberdade, a direita vive em Minas Gerais. Senador? Tá nas mãos de Deus e do povo. Então tá aí, meus amigos, tá aqui, Caporeso já tem a nossa aprovação, tem se demonstrado um fiel escudeiro de Minas Gerais e do Brasil. Somos mais Brasil, tchau! Jamais será vencido. Solta a voz com o coração para cantar o nosso hino. Bom dia, Augusto, muito bom aqui falar com você aqui na Tubal Vilela. Qual que é a sua satisfação em relação à política brasileira, esse 3 de agosto aqui, na cidade de Uberlândia, todas essas pessoas reunidas? Eu sou de direita, né, bolsonarista, mas independente de ser Bolsonaro, eu luto pela liberdade, pela família, pelos princípios morais, né, que infelizmente hoje no Brasil não tem. E essa ditadura lá em Brasília tem posto em risco a nossa nação brasileira, né? O povo de bem não merece isso. Nós temos visto que muitos brasileiros das eleições de 2022 ficaram insatisfeitos pelos modus operandi da política na questão de cerceamento, perseguições a um candidato, o presidente Bolsonaro. Ele culminou ali no 8 de janeiro. E isso nós temos visto aí muitos brasileiros que estavam insatisfeitos com os modos da política e realmente estão presos. Nós vimos aí muitos políticos sofrendo. Nós temos aí o caso Daniel Silveira, preso aí já há tantos anos. Isso demonstra que já estamos vivendo a própria polarização da política que entrou no Supremo Tribunal Federal. Exatamente. É uma vergonha. É um cargo que é colocado, né, independente da índole das pessoas. Você vê, o Lula colocou o advogado dele, né, colocou o Toffoli, que também era advogado do PT, né, gente desqualificado. Nós sabemos que o Moraes entrou lá por pressão, por chantagem com o Temer, né? Não tem capacidade, não tem uma índole, é um cara vingativo, mau, né? E também o Brasil sofre. E o Brasil sofre. Nós estamos aqui. Muda Brasil! Muda Brasil já! Então valeu, muito obrigado. Tá aí mais um manifestante aqui na Praça Tubal Vilela expondo seus pensamentos em relação ao sofrimento de muitos brasileiros interessados numa política de instituição separada, mais unida, mas que faz todo o Brasil crescer. E aqui na cidade de Uberlândia, muitos patriotas, muitas pessoas visualizando esses contextos e fazendo a sua parte, manifestando, não com armas e nem utilizando doutrinações que só fazem acordos com ditaduras
e assassinam almas, vidas. É isto que os comunistas no final fazem. Matam o seu próprio povo. Muda Brasil! Tchau! Olá, meus queridos amigos. Muito bom estar aqui na cidade de Uberlândia, nesse 3 de agosto, aqui na Praça Tubal Vilela. Estou aqui com o Júlio. Júlio, qual é a satisfação de estar apoiando aqui esse 3 de agosto, essa manifestação na cidade de Uberlândia? Bom dia a todos, amigos. A ideia é fazer com que o Brasil volte com a democracia, a verdadeira democracia. Porque hoje nós estamos vivendo uma falsa democracia, Estamos vivendo num país tirano, um país onde uma só pessoa dita as ordens. E isto realmente é um grande escândalo, porque nós vimos aí no caso da Débora, para quem tem informação do direito, nós observamos que criminosos de alta periculosidade, através dos seus recursos, compram sentenças, estão às ruas aí, e uma insatisfação da Débora naquela questão da imagem da justiça. Isso te entristece? Me entristece muito. Eu sou bacharel em Direito e vejo que nós estamos vivendo hoje num país onde um juiz faz o papel de promotor, acusador e sentenciador. Isso é um absurdo na democracia brasileira. Isso realmente atrapalha o bom andamento da sociedade? Muito. Isso atrapalha bastante e isso demonstra que nós não estamos num país democrático. Vamos nos unirmos e providenciar tudo que temos que fazer para tirar esses tiranos do poder. Alexandre de Moraes não pode continuar. Anistia já e fora Alexandre de Moraes. Impeachment já. Muda Brasil, Júlio! Muda Brasil! Então é isso aí, meus amigos. Júlio aqui dando uma palavrinha para todos nós em relação a esses desmandos desse partido que se tornou o Supremo Tribunal Federal, polarizado, pois não é novidade, pois são presidentes polarizados com políticas ideológicas que os colocam na cena do poder. Somos mais Brasil! Então é isso aí, meus amigos, ali ao fundo, o nosso deputado estadual Cristiano Caporeso ao fundo falando, apoiando este movimento. Então é isso aí, meus amigos, vamos continuar as entrevistas aqui na cidade de Uberlândia, na Praça Tubal Vilela. Tchau! Meus amigos, a cidade de Uberlândia, eu não poderia deixar de falar com ela, Lidiane, uma ativista plena aqui na cidade. Lidiane, qual que é o balanço aqui na Tubal Vilela, esse 3 de agosto, qual que é a importância dessa manifestação? Olha, a importância é gigantesca, a gente tem um movimento agora de fora Moraes, fora Lula, é essencial para a caminhada do Brasil, né? Brasil à frente, vamos lançar aí futuramente aí, Caporeso, senador, tem uma relevância muito importante aqui na cidade, quem leva a bandeira da direita aqui à frente, assim, é muito respeitado, muito conhecido, né? E vamos lutar junto com ele lado a lado, é nossa voz, nosso porta-voz, da direita, não só em Minas Gerais, né, em BH, mas em Brasília, né? Ok, Lidiane, então nós temos notado que, infelizmente, os poderes que representam aí a Constituição, as leis brasileiras, têm dado um grande golpe nos parlamentares que representam a sociedade. Isso te constrange muito. Nós temos aí o caso Daniel Silveira, nós temos uma deputada indígena e tantos outros parlamentares de direitos. Te incomoda ver os representantes do Supremo Tribunal Federal utilizando processos com interpretações que acabam tirando o poder dos nossos legisladores? Te incomoda muito? Me incomoda muito, né? Esse caso em específico do Daniel Silveira é a prova de um achaque, né? Com a sociedade, com desrespeito, com a desumanidade, acho de desumano que estão fazendo com ele, mas ali é uma disputa de poder, né? A gente está pedindo, a gente só quer o correto, só quer o justo, mas ali o STF já passou de todos os limites e está impondo força contra até a vida de seres humanos, né? Porque ali não vamos falar mais de um ex-deputado, vamos falar que é um ser humano, né? Em específico Daniel Silveira. É uma medição de força, mas assim, eu acredito que o Brasil agora à frente unido, com os parlamentares agora vão ouvir a sociedade e a gente vai mudar essa história. Lidiane, eles derrubam o nosso... Nasce quantos?
Como? Eles derrubam os Daniéis Silveiras, nascem mais quantos Daniéis? Agora ficou infinito. Bolsonaro deixou muitos filhos políticos, né? Aqui temos alguns, né, fortes, né? Ainda vamos ver bem renomados aí lá na Câmara, né, no Senado Federal. Vamos ver, não vai demorar muito. Assim, o que o próprio, né, Meliante Nove Dedos não fez, que for deixar filhos políticos, né? Ele é o único, o PT lá é o único. Não, Bolsonaro deixou vários filhotes políticos, várias sementinhas, né? Em cada cidade, no estado e no Brasil inteiro. Ligiane, finalizando as entrevistas, vamos mandar um recado para as mulheres, não só de Uberlândia, mas de todo o Brasil. É muito bonito ver uma mulher, você aqui, se preocupado com a política. Com certeza, muitas mulheres têm medo de abandonar, mulheres solteiras, casadas, de deixar as suas vidas corriqueiras, legalistas, para poder criar um futuro melhor para o Brasil. E você está disposta para isso? Estou disposta. Não só estou disposta, já estou há algum tempo já, né? Já tem 9 anos que eu acompanho a caminhada aí do Bolsonaro. Conheci o Caporeso, já deve ter uns 4 anos e venho acompanhando junto, né? E levando a bandeira da direita. E estou preparada a seguir a guerra até o final. Meus amigos, aquela pergunta simples: muda Brasil? Muda Brasil! Então tá aí, Ligiane, muito obrigado por ter falado com você, tá aqui, uma moça muito encantadora, com as cores lindas do Jardim dos Braganças, que a esquerda adora tentar menosprezar a nossa bandeira, mas ela não será vermelha, e diante do sol da Santa Igreja Católica e de todos os cristãos, protestantes, evangélicos, de outras religiões, que realmente respeitam Jesus e não querem assassinar para salvar ninguém com os modos marxistas nessa sociologia que mais assassinou do que criou mentalidades inteligentes. Muda Brasil, tchau! Meus amigos da cidade de Uberlândia, falando aqui com o Herbert, muito bom estar aqui com você nesse 3 de agosto, satisfação imensa. Herbert, qual que é a sua visão desse cenário 3 de agosto, tudo em relação a esses acontecimentos no Brasil aí, desde quando essa esquerda vem construindo um Estado comunista? Então, eu sempre fui um conservador, né? Eu acho que a gente tem que deixar o Brasil numa situação confortável, né, de opiniões. A gente não pode lacrar certas coisas de bloquear pessoas porque tem outro tipo de opinião. Então, assim, a gente tem que lutar pela liberdade legal, né? A gente tem que correr atrás do futuro dos nossos filhos. Então, eu sempre falo isso. Eu acho que eu sou uma pessoa trabalhadora, não gosto de levantar bandeiras, mas assim, eu sou mesmo uma pessoa que eu sou conservador, sempre fui, sempre vou ser. Maravilha, e isso te aflige, te preocupa muito. A direita tem estado nas ruas há muitos anos aí, nós temos acompanhado tudo que eles fazem, atacam ministérios, destroem tudo, sangram os aparatos públicos, mas quando é um conservador, 14 anos de prisão, 17, pessoas idosas acometidas a prisões, doentes, Daniel Silveira lá, pedindo mais atenção na saúde, sofrendo, Alexandre de Moraes invadindo a própria consciência do povo, tirando do poder. Hoje nós temos uma indígena que perdeu o mandato de deputada. Parece que as pessoas que podem mudar o Brasil são acometidas prisões comunistas. Então, eu acho que tem que ter a liberdade de expressão, né? Todo mundo tem o direito de reivindicar o que quer. Tanto o lado da esquerda como do direito tem sua liberdade para fazer, né? Tem justiça? Tem que ser bem revista isso aí, né? Porque tem muita coisa que a gente vê que não está certo, né? Então, assim, nós temos essa liberdade de gritar e falar, não concordamos com isso aqui, né? Eu acho que a justiça tem que ser revista mesmo. A gente tem que, eu sei que a justiça tem que cumprir a Constituição, então muita coisa a gente vê que não está dentro dos padrões da Constituição e a gente tem que lutar por isso, sim. Atualmente a raposa está cuidando do galinheiro? Então, a gente está à mercê de muita coisa, né? Muda Brasil! Muda Brasil! Então é isso aí, quer mandar algum recado para alguém finalizar essa entrevista contigo aqui? Eu queria mandar para todo brasileiro que Deus abençoe essa nação, que essa nação seja erguida, que seja uma nação que tenha avivamento, né? Que a gente consiga mudar muita coisa nesse país
não por nós, pelos nossos jovens que estão vindo por aí. Então tá certo, falou, muito obrigado. Somos Mais Brasil aqui na Praça Tubal Vilela, conversando com muitas pessoas sobre as suas visões políticas, as tristezas que infelizmente os do amor têm, se acham tão amáveis que eles se esquecem que o sangue dos seus opositores, eles que assassinam. Muda Brasil! Senhor Silas, ao fundo hino nacional, a sua presença aqui nesse 3 de agosto, é pelo Brasil? Não vi direito. É pelo Brasil a sua presença aqui? É pelo Brasil e por não deixar ser tomado do Brasil por uma força que não é cabível ser o amor à pátria e ser patriota e ver o que é nosso e preservar o que é nosso. E nós temos que lutar realmente, preservar o Brasil igual esse hino que agora está sendo executado. E nós temos que bater firme, que o mal não pode vencer o bem. E nós queremos o bem do Brasil, o bom entendimento, o amor e compreensão com todos. Como é que nós vamos mudar esse cenário? Nós estamos vendo aí que a esquerda parece um carrapato. Colocou seus funcionários ideológicos dentro das instituições e o nosso povo da direita, que respeita o Estado de Direito, está sendo dizimado, torturado, prejudicado de todos os níveis. E essa lei Magnitsky, nós sabemos muito bem que ela foi criada num cenário de corrupção e hoje nós vimos que no Brasil o Alexandre de Moraes está sendo muito torturador. Como que o senhor compreende essa lei sendo aplicada a Alexandre de Moraes? Nós temos a nossa força, nós temos o poder do voto, nós temos o poder de manifestação. O Brasil é nosso, o Brasil não é desse. Agora, pedindo a Deus, sair na rua e manifestando, eles estão com costa quente, porque foi denominado isso já de base anteriormente. Eles vieram fazendo isso e isso, porque no meu entender, no dia 8/1, que eu estava presente, vendo, eu ia em Brasília para essa manifestação, eu podia ter sido preso, porque ali foi um golpe bem dado pelo Lula e pelo comunismo e pelo partido, porque eles colocaram aqueles infiltrantes para poder fazer tudo aquilo e jogar a culpa em todo o povo que estava ali manifestando um Brasil brasileiro sem comunismo e um Brasil nosso, dirigido pelo próprio povo. Então é isso aí. Quer mandar um recado aí para todo o seu país? Meu país é nosso e nós temos que lutar. O povo tem que conscientizar que nós temos que lutar por isso. E abaixo esse materialismo, esse modo de levar o Brasil sem religião, com aborto, com tudo quanto é coisa que pode ser errado. Nós queremos um Brasil com Deus e para a pátria e com amor à pátria. Então é isso aí, muda Brasil! Nós vamos ter que mudar o Brasil fazendo uma manifestação e não fugindo, e não ter medo, porque nós não vamos ser amigos. O povo é que faz o Brasil. Maravilha, então tá aí, muito obrigado, sucesso, vamos continuar nessa caminhada. Então é isso aí, meus amigos da cidade de Uberlândia, de todo o Brasil. Ao fundo está lá o vice-prefeito da cidade de Uberlândia, Vanderlei Pelizer. Vanderlei sempre esteve aqui, sempre lutou, um ativista pleno. Agora, estando como vice-prefeito, continuam as pautas contra as imoralidades de um sistema corrupto. Então é isso aí, meus amigos. Somos Mais Brasil. Tchau! Praça Tubal Vilela, estou aqui com o Túlio, com o Eduardo. Eduardo, qual que é a importância aqui de você estar com essas crianças, de você estar aqui nesse 3 de agosto? Qual que é o motivo? Bom, eu quero um futuro melhor para os meus filhos, eu quero um Brasil melhor para que eles possam viver dignamente daqui a uns dias, daqui a uns anos. E hoje nós observamos que para que nós possamos ter esse futuro garantido, hoje nós trabalhamos, aplicamos os nossos deveres e parece que os direitos da sociedade estão sendo comprometidos.
Isso te choca um pouco? Bastante, viu? Bastante. Porque as pessoas que tinham que dar exemplo lá estão corrompendo, se achando que são deuses lá e fazendo coisas absurdas lá. Então, por isso que hoje é muito importante a presença de todo mundo aqui para que isso possa mudar para o nosso Brasil. Esta lei Magnitsky não seria, de certa forma, positiva, porque já bloqueia os recursos de Alexandre de Moraes, de muitas pessoas envolvidas, mas não seria uma vergonha para o nosso Senado Federal, que tem todo o poder de forma democrática, fazer um limpa em todos esses bandidos aparelhados que usou a política para controlar a nossa alta corte? Sim, eles estão usando isso aí de má fé. Então essas sanções aí que estão sendo impostas está sendo muito bem para eles verem aí que o pessoal não está dormindo. O pessoal está bem acordado e querendo seus direitos. Hoje nós vivemos em um país cristão, né, Túlio? Só vivemos num país cristão. Você acredita que o Brasil, ele é de Jesus Cristo ou é dessas ideologias de Karl Marx, comunistas? Jesus. E é Jesus. Então, salve Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Então é isso aí, muito obrigado, sucesso. Vamos continuar aqui as entrevistas. Falou um pai com seus filhos preocupado com essas guerras de classes que têm ferido a sociedade brasileira como um todo. Somos mais Brasil, tchau! Meus amigos de Uberlândia, eu não poderia jamais deixar de falar com ele, pois o Brasil, nesse momento de insegurança, nós precisamos valorizar os nossos impostos, nossos trabalhos ativos do setor privado e todos os bons colaboradores dessa forma liberal econômica. Eu estou ao lado dele, Sargento Prado. Bom dia, como é que foi esse 3 de agosto aqui? Qual a importância desse dia? Bom dia, João Ricardo, que satisfação ter você aqui, meu caro. Foi sensacional. Vocês viram, né, nas imagens aqui, essa praça lotada. O Brasil acordou, Uberlândia acordou. Nós vivemos hoje, né, um advento de um pensamento livre, límpido, que existe hoje, né, junto aos conservadores do Brasil. Nós não podemos aceitar o Brasil como um movimento popular, isso que aconteceu aqui hoje, em todo o Brasil, né, não só aqui em Uberlândia, né, mas em todo o Brasil. Após daqui eu quero até verificar nas redes sociais como é que foi lá em Brasília, Goiânia, São Paulo, todas essas regiões. Nós não podemos deixar os nossos direitos previstos no artigo 5º da Constituição ser atropelados da forma que está, por uma pessoa, né, por um colegiado, que sobrepuja toda a nossa liberdade através de uma canetada. Então, e a insegurança jurídica do nosso país, ela afasta investimento, ela traz todo um transtorno para o empresariado, para o empreendedor. É só a gente olhar os números, né? O empresariado está cascando fora do Brasil, né? O investimento financeiro exterior está indo embora do Brasil. O Brasil virou um pária, quebrou todas as suas conexões, né, com as potências, com o farol de liberdade que é o governo de Israel, né? E agora com a maior potência militar e econômica do mundo, que é os Estados Unidos, está acontecendo essa patifaria. Então a gente não pode, enquanto cidadão, a gente ainda pode se manifestar? Ainda pode se manifestar no Brasil? Se pode, a gente está aqui exercendo um direito nosso. A gente não vai se calar, o Brasil tem que reagir, cara. Sargento Prado, nós temos observado que há uma insegurança muito grande na sociedade brasileira. Você, o que pode estar dizendo para todo o seu país em questão para resolver todas essas problemáticas que têm aferido a nossa Constituição, o direito das pessoas? Não desista, reaja, se posicione. Ficar em cima do muro só vai trazer mais problema para você. Então saia desse conforto de achar que a política não vai bater na sua porta, porque ela bate através de leis, ela bate na sua porta através de cerceamento de direitos. É que nós utilizamos a rede social ainda, né? Ainda utilizamos, né? Então a gente não pode deixar, não pode ficar calado diante de tanta usurpação, né, do poder público, de tanta insegurança. Então não desista, se posicione, nós estamos só começando. Finalizando as entrevistas, meu querido Brasil, minha querida cidade de Uberlândia, é importante finalizar aqui com o Sargento Prado. Sargento Prado é uma pessoa de direita, qual que é as suas redes sociais? Sargento Prado DM, né, assim como Caporeso DM, Sargento Prado por extenso DM. Muda Brasil! Muda! Reage, Brasil! Valeu, então tá aí, eu falei com o Sargento Prado aqui nesse
3 de agosto de 2025, aproveitando aqui, não posso deixar de falar com ele, uma pessoa muito conhecida. Cadê a bandeira? Pois é, hoje eu não trouxe a bandeira por erro meu, sabe? Eu fui avisado e acabei não trazendo. Na verdade foi preguiça, preguiça é pecado, tá vendo? Você peca, resolve, acontece isso. Eu devia ter trazido a bandeira assim, aquela bandeirona do Império Brasileiro. Tudo... Estamos aqui com o Davi na Praça Tubal Vilela, na cidade de Uberlândia, nesse 3 de agosto. Davi, é um nome forte, né? Você parece que enfrentou o Golias. Tá difícil de derrubar esses Golias hoje no Brasil, há tantos anos, décadas, ferindo a Constituição brasileira, colocando aí, como o caso Daniel Silveira, Débora, senhoras idosas. Isso te choca? Infelizmente, né, a gente tem ciência do que aconteceu, a injustiça, né, e a impunidade que é com relação àqueles que verdadeiramente cometem os crimes, mas igual você comentou, só foi possível derrubar o Golias por um menino pequeno chamado Davi, porque ele foi em nome de Deus. E a nação acordou para o que está acontecendo, está colocando Deus em primeiro lugar, e quem tiver que cair, vai cair, ninguém vai sobressair. A impunidade, o crime e a injustiça não vai prevalecer mais na nossa nação, porque chegou o tempo de Deus salvar a nossa nação. Davi, uma coisa muito preocupante é que nós sabemos que os Estados Unidos, um país capitalista, democrático, que valoriza a potencialidade dos indivíduos, as propostas comerciais liberais. Te preocupa muito ver uma lei Magnitsky que surgiu num cenário de um advogado expondo as corrupções dentro do Estado. Putin governava, Navarro foi assassinado na Rússia, um político de direita. E essa lei Magnitsky se tornou um refúgio para a justiça, mas nós sabemos que no Brasil nós temos o Senado Federal, como se fosse um pensamento de justiça magnífico. Isso não te choca, o Senado travado, esperando um poder maior para poder paralisar essa política que se instalou dentro do Supremo Tribunal Federal? Infelizmente também, quem podia fazer alguma coisa não está fazendo, porque existe um aparelhamento do sistema, né? A gente sabe que existe um aparelhamento do sistema. Então as pessoas que estão devendo acabam sendo chantageadas e acaba não podendo fazer nada, ficar as mãos atadas. Então, essa ajuda, a gente pode considerar que essa lei Magnitsky é uma ajuda que está vindo de fora, porque se não fosse assim, a gente não estava vendo por onde poderia vir essa solução, né? E a gente acredita que essa lei Magnitsky é apenas o início para algo de mudança para a nossa nação. Ok, Davi, tomara que os Davis se renasçam nestas terras e que nós possamos desenvergonhar o nosso povo que pagou milhões, bilhões para manter esses líderes corrigindo o Brasil, preocupados com o desenvolvimento do Brasil e que realmente nós possamos ter um Brasil melhor. Quer mandar um recado aí para toda a sua nação? Brasil, já estão acordados. Quem tinha que ver, já viu. Então agora é hora de você se levantar, posicionar e se manifestar a favor da nossa nação e da liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Muda Brasil! Muda Brasil! Isso aí, meus amigos da cidade de Uberlândia. Aqui fazendo a cobertura na Praça Tubal Vilela. Já se encerrou o evento. Estamos aqui no finalzinho dessa manifestação e muitas pessoas sim mostrando as suas indignações, que parece que o Estado brasileiro está controlado, dominado por pessoas que têm prejudicado o seu próprio povo e à base de champanhes e vinhos caros e em paraísos fiscais desviam todos os recursos dessa nação. Muda Brasil, tchau! Por cada cidadão brasileiro, cada cidadã, cada pessoa, jovem, crianças, adolescentes, cada pessoa que o Senhor trouxe aqui esta manhã. Obrigado, Pai. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor está despertando a nossa nação, está despertando o nosso povo brasileiro, Pai. Natanael, estou vendo você aí com a bandeira do Brasil, patriota.
Tá difícil vencer esse Golias? Não, como foi na Bíblia lá, Davi, com a força de Deus, com o apoio de Deus, derrubou o Golias, né? Então... Tem muitas profecias, Natanael, esperanças para que nós possamos limpar as instituições brasileiras? Com certeza. A gente é cristão e a gente crê que Deus tem uma grande promessa para a nação brasileira e esse é só o começo. Vamos partir para cima, de joelho dobrado, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos vencer esse Golias. Assim como foi na Bíblia, como Davi venceu, vamos vencer, vamos sair vitoriosos. No caso da Débora, você como mulher, ela é mãe, longe dos seus filhos, política é coisa séria. Com certeza, e impacta diretamente nas famílias, né? Eu não consigo me colocar no lugar dela, eu sou mãe de um menino, né? E assim, é uma situação muito triste, é uma dor que é irreparável. E é uma fase da vida dos filhos dela que ela nunca mais vai viver novamente. Ela tá perdendo a fase da vida dos filhos dela. Então assim, é muita covardia. Muda Brasil! Muda Brasil! Muda Brasil! Muda Brasil! Avante! Amém! É isso aí, falou Natanael. Biblicamente teve um papel muito fundamental nessa construção pelo mundo do Evangelho, das profecias bíblicas que nós temos hoje como valores consagrados espiritualmente, ao contrário das coisas serem avaliadas pelos olhos sujos, pelo materialismo dialético histórico, e nós crescemos com pessoas bem emancipadas, controladas espiritualmente. Muda Brasil! Aí! Anistia! Já! E aí, qual que é o nome do senhor? Alceu, muito bom vê-lo aqui na Praça obrigado. Tubal Vilela, 3 de agosto, momento bom. Estamos com o Bolsonaro, gente, vamos lá, vamos tirar aquele cara de lá daquela cadeira lá. O Brasil precisa de mudanças. Vamos tirar aquele cara lá, daquela cadeira, aquele bandido lá. 2026? 2026, Bolsonaro! É isso aí, muito obrigado. Somos Mais Brasil, vamos aí continuar fazendo as entrevistas. Olha só, minha gente, é o seguinte, qual que é o seu nome? Davidson. Davidson, estou vendo você aqui com as crianças. A sua presença aqui, Davidson, não é só para anistia, nem para a remoção de Alexandre de Moraes. Envolve o futuro das crianças desse país? Sim, nós estamos aqui por causa do futuro deles, né? Nós não queremos que o Brasil seja do jeito que está hoje. Nós estamos aqui para incentivar eles o Brasil melhorar, né? Te constrange muito nós vermos aí brasileiros trabalhadores, pessoas que elegem parlamentares que são presos, acometidos a situações de morte, no caso do Clezão. Tantas senhorinhas, tantos senhores presos, sofrendo com as suas vidas econômicas devastadas. A sua presença aqui, sua presença é importante. É importante, nós temos gente da nossa família que foi preso, que é preso político. E nós estamos aqui também por eles. Vamos preso ser liberto, né? Porque isso aí é muita injustiça, né? Muda Brasil! Muda Brasil. Você se constrange aí como sendo mulher, vendo aí muitas senhoras, mães que esteve lá no 8 de janeiro insatisfeitas com os modos das eleições de 2022. Como você se sente vendo tudo isso? Muito triste. A minha irmã é uma delas, que foi presa no 8 de janeiro. E é muito ruim isso, né? Eu fico vendo meus filhos crescendo aí, nessa roubalheira, nessa feiura que tá o Brasil, né? Precisa ter bons modos, o Brasil precisa se alinhar. Sim, se Deus quiser vai dar tudo certo. Muda Brasil? Muda Brasil! Valeu! Então tá aí, muito obrigado, sucesso. Meus amigos estão aí, mais uma família, expondo seus pensamentos. Famílias simples, famílias mineiras aqui do Triângulo Mineiro, nessa grande cidade de Uberlândia. E nós ficamos muito felizes de estar falando com todos vocês aqui. Somos Mais Brasil, Muda Brasil, e vamos juntos nessa caminhada em poder endireitar todo o Brasil do que propriamente pensamentos concretos, fixos, ideológicos, que quando se olha para a história, os assassinatos se mataram muito mais que eles dizem sobre as industrializações tecnológicas, que infelizmente essas visões só atrapalham a vida dos brasileiros e suas emancipações, potencialidades para criar uma mente inteligente. Tchau! Cidade de Uberlândia! Encarecidamente quero dizer a todos vocês que estou ao lado do Rude, do SEDEC, uma ONG tão maravilhosa. Fala um pouco sobre a sua ONG, Rude.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estiverem ouvindo aí. Que Deus esteja abençoando muito a vida de vocês. A SEDEC é uma ONG que se chama-se Centro de Humanização e Defesa da Cidadania. A gente atua em todas as áreas, principalmente as áreas sociais, para suprir a necessidade que o povo tem e que há muito tempo tem sido ocupada indevidamente pela esquerda. Então nós agora estamos aí militando e buscando soluções para a população através de nossa ONG em parceria com o poder público. Meus queridos amigos, quero dizer a todos vocês de que eu escutei ali o vice-prefeito falando sobre dar honra a quem tem honra, né? O Vanderlei Pelizer. Eu quero dizer a vocês que eu tenho acompanhado o Rudy, o trabalho dele, é um trabalho sincero, um trabalho verdadeiro. Rudy, qual que é o endereço do site aí para que as pessoas possam estar acessando e conhecendo o seu trabalho e pedindo ajudas, porque também além de você ser presidente da ONG, você tem formação em... Bom, é um pouquinho de formação. Eu sou formado em Direito, sou formado em Comunicação Social, entendeu? E também tenho 7 pós-graduações na área de Investigação Criminal, Neuropsicologia Forense. Agora, dando honra a quem tem honra, como você acabou de dizer, nós temos o site SEDEC, CEHDSC.org. E esse site foi até criado pelo nosso brilhante João Ricardo, da Hightech, uma empresa que tem nos dado muito suporte nisso aí, porque condição financeira, infelizmente, ainda nós não temos para poder arcar com os custos de aquisição de um site desse e mantê-lo no ar, e temos contado muito com o brilhante apoio de João Ricardo aqui, gente. Então é isso aí, meus amigos. Para quem quer ter maiores informações, entrar lá no site sedec.org. Lá tem o telefone, pode mandar e-mail. Então agora vamos às perguntas muito importantes desse 3 de agosto. Rudy, com todo o seu conhecimento brasileiro, amante desse país, das cores históricas do verde e amarelo, sem chacotas doutrinárias comunistas, te constrange uma lei Magnitsky criada num cenário de alerta à população russa agir no Brasil, sendo que nós temos um Senado que nem precisaria de uma lei para cortar esse Xandão, esse político entronizado que tem acalorado os ânimos da sociedade brasileira? Meus amigos, vamos aqui falar aqui com um patriota, uma pessoa conhecida aqui na cidade de Uberlândia, tá ali batendo uma foto. Então é isso aí, ó. Vamos lá, né? Vamos lá, minha gente. Vamos aguardar aqui esta foto e vamos estar falando com um ativista muito importante aqui na cidade de Uberlândia. Aí, ó, aproveitei esse momento, muito bom ver todos vocês aqui com a bandeira do Brasil. Você é muito conhecido na cidade, nós sabemos do seu patriotismo, sempre ativo contra essas lideranças comunistas nas instituições. 3 de agosto é a continuidade da luta contra esse desgoverno, contra essas instituições aparelhadas. Realmente nós estamos no Brasil querendo virar comunismo, nós não aceitamos. E agora eu pergunto, pusé a tornozeleira no Jair Bolsonaro, que não roubou nem nada. E o Frei Chico, irmão do Lula, que roubou 90 bilhões lá, nem foi investigado. Por que ele não está preso? Por que ele não devolveu o dinheiro? Por que não pôs tornozeleira nele? Tá tudo errado. Vamos lutar pelo Brasil. Fora Alexandre de Moraes, fora Lula, fora petista, fora trevas, fora esquerda. Não aguentamos mais. O Brasil é do Senhor. O Brasil é abençoado. Nós não aceitamos a esquerda no Brasil. Só uma pergunta aqui. Como é que você consegue entender, explicar ao seu país, o seu Brasil, tantos crimes que você citou, e inclusive esse do INSS,
se somados dá praticamente mais de 3 vezes a Lava Jato. Por que muitos eleitores do Lula não olham por esses roubos, seguindo palavras de espetinho, de sambinha? O que aconteceu com grande parte do povo brasileiro? Olha, eles têm a memória curta, eles pensam só na barriga, eles pensam só no Bolsa Família, eles não olham realmente pelo povo, pela nação. O Brasil está quebrando, o Brasil está endividado, o Brasil está indo à falência, o Brasil está virando comunista, não vamos deixar. Vamos lutar pelo Brasil, o Brasil é nosso, o Brasil é de Jesus, o Brasil é abençoado. Nós não aceitamos o comunismo no Brasil. As instituições brasileiras precisam ser separadas, mas harmônicas. O Brasil tem que se unir, o povo brasileiro tem que se unir, porque o Brasil é muito rico, milionário, entendeu? E o Brasil está quebrando, está devendo em tudo, está quebrando. Muda Brasil! Muda Brasil, muda Brasil. Então tá aí, minha gente, aqui na cidade de Uberlândia, muito bom falar com pessoas, rostos conhecidos que nós acompanhamos aí em várias manifestações, desde as 10 medidas contra a corrupção do Sérgio Moro, mas os corruptos, seguindo os pensamentos e as programações científicas, neurológicas, eles capacitam a mente das pessoas como um frango na ponta de uma vara. E eles querem, mas é inalcançável, pois o verdadeiro dinheiro está nos paraísos fiscais e em ideologias vencidas que só atrapalham o Brasil. Muda Brasil! Tchau! Cidade de Uberlândia, estou aqui com o professor Daniel. Professor Daniel, qual a importância de uma manifestação como essa, não só na cidade de Uberlândia, mas em todo o Brasil? Boa tarde. Eu acho que essa manifestação ela serve para acordar o povo, sabe? Que o pessoal anda meio com medo, acuado, e é importante que a gente se levante para a gente mudar o nosso país, não apenas fazer crítica na rede social, mas e a luta, né? A importância de ir para as ruas é que vai poder mudar o cenário político. Com certeza, porque o sistema corrupto, ele vai reagir, não vai largar o osso, e se a gente não lutar, nós que somos o povo é soberano, se a gente não fizer alguma coisa, nós vamos virar uma Venezuela, aí pode ser tarde demais. Professor Daniel, através de tantos conhecimentos, tantas informações na sua mente, a atual situação do Brasil e no mundo, ela é preocupante? Muito preocupante. Essa onda progressista, socialista, ela avança. Alguns, como o STF, né, alguns membros do STF, eu acredito que eles não têm ideologia, que eles lutam pelo poder, né, o poder pelo poder, mas o socialismo, algumas ideologias, elas avançam a passos largos, e se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não se unir ao chamado eixo do bem, né, a gente pode correr o risco de afundar e aí ficar 30, 40 anos, né, em penúria. Uma linguagem que todas as pessoas conhecem é que nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para nós nos alimentarmos de boas coisas, jamais prejudicar o próximo, mas dentro desse contexto histórico socialista, comunista, eles têm a mesma percepção, professor? Não, de forma alguma. Isso é um grande equívoco, né? O socialismo, ele tenta igualar as pessoas, mas é igualar por baixo, né? Então ele pode ser lindo na teoria, inclusive ele atrai muitos jovens, né? Os desinformados, mas na prática, todas as consequências do socialismo ou da tentativa de implementar o comunismo, a gente viu que resultou em miséria, fome, escassez, retrocesso. Então não tem nada a ver com o cristianismo, como muitos pensam, né? O cristianismo é amor, pregava o amor, o respeito, liberdade, e não esses regimes totalitários, né? Ok, então, professor, muda Brasil? Muda Brasil. Ok, muito obrigado aí por suas palavras. Cidade de Uberlândia, sempre é bom falar com pessoas que têm um conhecimento estendido para poder nos dar informações para que nós possamos reagir, como o professor disse. A importância de estarmos nas ruas e nas manifestações. Muda Brasil! Tchau! Delcimar, o que o seu coração hoje pode estar dizendo a todas as pessoas no Brasil nesse 3 de agosto? Então, a nossa esperança é que a nossa luta não vai ser em vão.
Eu espero que todos que estão se manifestando, né, tenham o coração na nossa bandeira, né? E eu quero declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Maravilha. E o que você pode estar dizendo, a esperança para as eleições agora de 2026? Qual que é a importância para mudar o cenário do Brasil que deve ser feito? Então, a nossa esperança, a nossa união, os patriotas brasileiros, né? Unir para ter o máximo de número de senadores, né? Para que nós possamos voltar ao poder. Muda Brasil! Muda Brasil! Bolsonaro 2026. Então é isso aí, muito obrigado. Vamos continuar as entrevistas. Muitas pessoas aqui na Praça Tubal Vilela fazendo seus comentários nessas visualizações de uma política que há décadas estamos sofrendo uma destruição social e econômica. Nós observamos que o nosso Senhor Jesus Cristo já ficou abaixo de Maomé, pois nos alaquibares da vida vão destruindo economias, as nossas propriedades privadas, e se nós não lutarmos, nós pereceremos juntos com os mortos das revoluções islâmicas e comunistas. Muda Brasil! Vem! Realmente você disse tudo. Temos um Senado, mas infelizmente temos poucos senadores que realmente honram a nossa pátria, que honra realmente o legado que nos foi deixado por muito sangue, suor e lágrimas dos nossos antepassados. Se eles seguissem à risca a Constituição brasileira, já tinha sido preso Alexandre de Moraes, Barroso e todos os demais pares ali que não estão fazendo nada em defesa da cidadania. Muito pelo contrário, estão prostituindo a nossa Constituição. Meu querido Brasil, não se engane, pois as luzes como o sol esclarecedor vêm surgindo e nós temos visto que isso é continuidade das eleições de 2022, que eles fizeram de tudo para estar no poder. Hoje, qual que é a solução de forma pacífica para tentar organizar as instituições brasileiras hoje? Bom, o início de tudo é a anistia já. Porque estão querendo imputar crimes à nossa direita, coisa que nós não somos criminosos. Prendendo pessoas que só estavam com Bíblia na mão, orando, somente cantando o hino nacional na porta dos quartéis. Estão querendo tratar essas pessoas como criminosos. Os verdadeiros criminosos que são da Lava Jato, os verdadeiros criminosos que são dos comandos, estão aí soltos. E uma mulher que simplesmente escreve uma frase de um ministro numa estátua com batom foi condenada a 14 anos de prisão, sendo que ela é uma mãe de família, é uma trabalhadora, é uma cabeleireira, geradora de emprego e renda no nosso país. Então nós precisamos que o Senado possa agir de uma forma um pouco mais contundente para que as leis passem a voltar a ser vigoradas em nossa nação e a gente tenha um pouquinho mais de tranquilidade e de justiça jurídica. Rude, algo que tem preocupado a muitos brasileiros nós temos o atual presidente que fala que o Estado tem que ser laico. Mas parece que existe uma religião que sai da boca desses ministros, né? Tipo o ministro Barroso, contrariando Lula, nessa nova religião marxista, ele diz: vencemos o bolsonarismo, perdeu o mané, nós vivemos num país democrático, mas ele fazendo isso não estaria colocando à frente uns pensamentos doutrinários conhecidos como assassinos? Verdade, não somente assassinos, como também torturadores. Para eles, a democracia é aquilo que eles dizem e isso vai ser válido. Quando discorda da opinião deles, eles vão te matar ou vão te torturar, como aconteceu com você, que a gente sabe aqui dentro da Unitri, os seguranças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva covardemente torturaram e deixaram sequelas no braço do João Ricardo, gente. E isso diminui até a capacidade laboral dele. E ele tem sofrido muito com isso e não há lei que esteja do lado do cidadão nessa hora. Se a tortura na Constituição é dada como crime hediondo, porque até hoje esses caras não foram identificados e presos. Por quê? Porque fazem parte da quadrilha que infelizmente se apoderou da nossa nação e nós vamos ter que lutar muito para tirar esse pessoal de lá. Ruth, finalizando as entrevistas, minha querida cidade de Belândia, não posso perder essa oportunidade, que é muito difícil encontrar pessoas capacitivas em poder informar as realidades para a sociedade brasileira. Ruth, nós estamos vendo aí o Brasil sofrendo, né? Gotejando sangue na segurança, nas economias. Você, como integrante da sociedade, com ONG, conhece muito bem os problemas das pessoas.
Na Lava Jato, pouco mais de 20 bilhões. Diz a Polícia Federal que passou a escala de 1 trilhão. Nós temos o caso do INSS, 90 bilhões, mais de 3 vezes o valor roubado. Como pode as pessoas ainda fazer o L? É complicado. Parece que é por pirraça, porque não é possível que ninguém está enxergando tudo o que está acontecendo. O preço das coisas subindo, Bolsa Família, que tanto eles defendem, estão sendo cortados. No Nordeste a gente vê o sofrimento, o pessoal tem sofrido muito lá. Eles cortaram a água da transposição do Rio São Francisco, que estava dando dignidade. Certa vez eu encontrei aqui em Uberlândia um cidadão que ele era do Ceará, e ele estava feliz da vida que finalmente ele ia poder ir embora. Eu falei, mas por que você vai embora? Deixar a gente aqui e tudo? Eu falei, não, porque eu vim para cá em busca de dinheiro para lutar e mandar dinheiro lá para minha família que passa dificuldade. E agora já tem água da transposição e eu vou poder voltar para lá que meu pai já está plantando. A transposição passa na frente da casa do meu pai e já tem verdura, tem legumes, já vai dar fruta daqui a pouco. Então nossa família vai juntar todo mundo para a gente trabalhar lá e continuar prosperando. E isso foi no mandato de Bolsonaro. Acabou o mandato de Bolsonaro, eles fecharam a transposição. E esse cara que já tinha ido embora voltou arrasado para cá e toda a família passando muito mais dificuldade do que antes, porque eles não têm condição de ficar pagando caminhão-pipa. Então a esquerda, quando apoia um governo desse, ou ela é pirracenta ou gosta de sofrer, são masoquistas, porque não tem lógica você ver tanta coisa errada acontecendo, eles apoiando aborto, liberando tráfico de drogas, você vê pessoas, bandidos, criminosos que estavam condenados a 400 anos, já estão aí, já fazendo pré-campanha para concorrer às eleições, pessoal do Lava Jato todinho que estava preso, todo mundo foi liberado e estão devolvendo para eles o patrimônio todinho que eles tinham aberto mão como parte da delação e tanta coisa que está acontecendo, a gente não consegue entender como é que ainda existem pessoas que militam em favor da esquerda. Meus amigos, adorei falar com você, Rude. Muda Brasil! Não, muda Brasil! Então é isso aí, meus amigos, de forma sintética e simples, ao lado do relógio da Santa Igreja Católica aqui na Praça Tubal Vilela, vos digo claramente, eles não que não sabem, é porque são cúmplices dos roubos, dos assassinatos, dessas histórias bandidas, pois no final de tudo, eles querem mesmo curtir um sambinha ao lado de seus desejos e suas vontades. E nós precisamos dizer que nós somos criaturas espirituais, em um mundo físico, e devemos ser honestos, coerentes e amar o nosso próximo. Quem ama o próximo? Com esse discurso do pobre, fazem milhões e bilhões e centralizam as nossas riquezas, esse grande banquete que são as nossas terras, aos grandes leões russos que já entraram no Brasil em 1919 a Rússia e o grande dragão chinês, Ciro Gomes. Por que você não diz ao Brasil que você é cúmplice dessa destruição do país? Você diz, Lula entregou os recursos do Brasil para os banqueiros, mas na verdade o rabo do dragão também pega você, pois cadê os nossos meios produtivos, libertários, para as nossas máquinas? Muda Brasil! Vocês são o mesmo rabo do dragão. Somos mais Brasil. Muda Brasil, tchau! Ia me esquecendo. Cidade Uberlândia, estou ao lado aqui do Cássio nesse 3 de agosto. Cássio, fala para a cidade de Uberlândia aí qual o seu nível de informações intelectuais. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar o seu trabalho aqui na Praça Tubal Vilela. Realmente é uma retomada. A praça cheia, não somente na parte central, mas nas laterais. Isso demonstra que Uberlândia entendeu o recado, compreende que é um momento de voltar às ruas, né? Parabéns a todos nós por isso. Eu acho que mexeu as peças do tabuleiro. A gente tinha um protagonismo muito grande da Suprema Corte, que trazia os seus julgamentos de forma muito definitiva, lembrando que nas instâncias judiciais o STF é a última, quando as decisões ocorrem lá não tem para onde correr mais. Então eles vinham com um protagonismo muito grande e sem condições de recorrer. A partir do momento que os Estados Unidos entrou nessa briga, de uma forma muito prática e muito objetiva, haja vista a Lei Magnitsky, que praticamente encerrou a vida econômica do ministro Alexandre de Moraes, acompanhado da Europa, porque os bancos europeus também congelaram os bens do ministro, então as coisas mudaram. O jantar que o Lula fez para os ministros do STF não foi
grande parte dos ministros. Então já percebe que dentro da Suprema Corte existe pelo menos 2 a 3 pensamentos atuando e operando simultaneamente. A gente percebe que a população está com uma certa esperança, existe uma possibilidade de mudança de resultados. Hoje o presidente Bolsonaro está preso dentro de casa antes de ser julgado com a tornozeleira eletrônica nos pés, não podendo sair à noite. Mas a gente acredita que é um resultado que não termina mais em Bolsonaro. Hoje as discussões estão muito abrangentes, a narrativa sobre golpe não consegue convencer a maioria dos brasileiros e muito menos o estrangeiro, os Estados Unidos e a Europa. Então fica muito difícil uma condenação dessa forma. Cássio, em relação a todos os nossos irmãos ativistas pelo Brasil, presos, pessoas para receber condenações de prisão, exilados, muitas pessoas com o coração na mão. É possível trazer de volta a paz a esse país? Acho que a gente não pode desistir do Brasil, né? Essa é a grande mensagem. Mas toda luta ela tem um preço, né? Dizer que a gente vai conseguir isso da noite para o dia também é uma grande ilusão. Eu acho que o povo brasileiro está discutindo mais política, está conhecendo mais a política. A gente sabe que antes a gente conhecia mais a escalação da seleção brasileira do que o nome dos ministros do STF e hoje já é diferente. Eu acho que o caminho é esse. Só que quanto mais consciente você tem, mais possibilidade de perseguição você também terá. Então, mas existe também um amadurecimento democrático. Eu acho que o país passa por esse processo de amadurecimento. As pessoas nas ruas, idades diversificadas, você vê idoso, você vê gente trabalhadora, você vê criança, você vê jovens, né? Então, isso significa que a família inteira, a família brasileira está discutindo sobre política. A gente não pode desistir, não é fácil, mas também não existe mais uma hegemonia. Eu acho que nós precisamos destacar isso. Não existe apenas aquela visão de mundo da esquerda que predominava há mais de 20, 30 anos no país. Hoje a direita está aí, a direita tem voz, ela tem o seu ponto de vista, ela está nas ruas, ela está existindo e lutando. Esse é o caminho, não existe outro. Cássio, nós sabemos que você é uma pessoa que ama o Brasil, está sempre apoiando aí as políticas de direita. Muda Brasil! Muda Brasil de verdade. Grande abraço, meu amigo. Valeu, Cássio. Então tá aí, finalizando as entrevistas aqui na Praça Tubal Vilela, na cidade de Uberlândia, nesse 3 de agosto, para este Muda Brasil e trazendo de forma transparente, como a luz do sol, as declarações de muitos ativistas, pessoas interessadas que a justiça seja feita no nosso querido Brasil. Muda Brasil! Bom, estou ótimo. Aproveitando aqui o encaixe, fim dessa manifestação, 3 de agosto, você é um ativista que tem estado aí lutando por um Brasil melhor. Nós sabemos que você é um homem de fé, uma pessoa que tenta resgatar a sociedade, os valores, para que a sociedade possa caminhar livremente, corretamente e próspero. Hoje, atualmente, como é que você consegue visualizar esse cenário contraditório à sua própria mentalidade? Como o senhor mesmo disse, né? Contraditório, né? E contraditório em si também, né? É interessante a gente pegar, os livros e as falas do Dr. Alexandre há alguns anos e as atitudes dele hoje. Eu não sou da área do direito, mas para mim, ignorante, parecem contraditórias, né? E aí vai. A situação está bastante curiosa hoje em dia, né? E fazer o quê? Qual é o caminho para a mudança? Bom, nós temos o curto e o longo prazo. No curto prazo, preparar o longo prazo. Ou seja, vamos acabar com os problemas que nós temos, unir o Brasil do lado certo e preparar para a volta da monarquia. E eu não estou brincando, tá? O Brasil começa a dar errado em 15 de novembro de 1889 com o golpe da República. A partir daí as coisas começaram a desandar. Hoje nós temos que voltar àquilo que deu certo, tá? E que dá certo, cara, não existe um segundo país presidencialista no primeiro mundo. Só os Estados Unidos é o país presidencialista no primeiro mundo. Agora, monarquia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega, Espanha, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Luxemburgo, Liechtenstein, Inglaterra, e aí vai.
Cara, e todos esses países são democracias pujantes e estão no primeiro mundo. Será que isso não quer dizer alguma coisa? Daí alguém vem e diz assim, mas o rei só serve de figuração. Será que todos esses países estão mantendo seus reis apenas para a família real não passar fome? Será que, na verdade, esse rei não está fazendo alguma coisa pelo seu país? Vamos ver o que é e por que tem uma sequência tão grande de países. E todos os países presidencialistas, tirando os Estados Unidos, estão no terceiro mundo. Quem criou o presidencialismo? Estados Unidos. Como eles fizeram? De acordo com a história, o jeito, as tradições, os costumes deles. Não vai funcionar aqui, porque somos diferentes. Nós temos que pensar em Brasil. A partir do que nós somos. E pasmem, senhores, nós somos monarquistas, só que não sabemos. 2 perguntas para finalizar essa entrevista, professor, é o seguinte. Se tratando de economia, o que foi melhor para o Brasil? Quando Dom Pedro II governava ou quando Deodoro deu o golpe? Aí não tem dúvida, aí ficou fácil, né? Dom Pedro II era muito melhor, teve problemas sérios depois quando Deodoro e Floriano assumiram o poder. Tá? Então essa daí é bem, assim, bem tranquilo, o país estava bem melhor ainda com Dom Pedro II. Seria um pouco mais complicado se me perguntasse do tempo de Dom Pedro II para hoje, porque aí são mais de 100 anos de diferença, o mundo é outro, o Brasil é outro, etc. O Brasil... Corrupção, por exemplo. Pois é, não, a corrupção não existia. Quando existia um cara, existia um livrinho, não sei se sabia disso, tinha um livrinho, Dom Pedro tinha um livrinho, se o nome do cara tivesse no livrinho, esquece, ele nunca mais entrava na política. Porque o cara tinha sido comprovadamente corrupto, sabe? E são pouquíssimos casos, porque as pessoas sabiam que ia ter consequência. Veio a República, uma das primeiras coisas foi trazer um corrupto de fora, que tinha se exilado, para fazer parte dos governos republicanos aqui no Brasil. Falando de revoluções republicanas, qual que é a diferença do Brasil, da revolução, tirando a monarquia, aqui no Brasil, tomando o reino de Dom Pedro II, com os Estados Unidos? Qual a diferença? É toda, porque os Estados Unidos foram criados numa estrutura diferente, pensando num mundo diferente. Tá? Foi o povo ou foi o exército? Lá foi o povo, aqui foi o exército, né? E foi só o exército. O povo aqui era monarquista, o povo tomou um susto. E teve o bisavô do Fernando Henrique Cardoso, agora não me lembro se é avô ou bisavô, mas eu acho que é bisavô, sugeriu que se matasse Dom Pedro II porque a popularidade dele era tão grande que era capaz de não funcionar o golpe. O que eles fizeram? Expulsaram a família real com a roupa do corpo, de madrugada, botaram no navio e se despacharam porque não tinha como funcionar uma república. E prometeram um plebiscito que nunca veio. Daí disseram que o plebiscito de 93 seria esse plebiscito de monarquia e república, só que não deixaram explicar o que era monarquia de verdade em 1889 prometeram um plebiscito e teoricamente ele foi cumprido em 1993, 104 anos depois. Pelo amor de Deus, né? Achar que isso é sério é brincadeira, né? Isso não, de seriedade não tem nada, né? E ainda assim, mudaram a data do plebiscito, porque o plebiscito era para ser no dia 7 de setembro, pela Constituição. Ele foi em 21 de abril. E sabe por que ele foi em 21 de abril? Porque é uma data republicana. Tiradentes. Teoricamente, Tiradentes queria a independência do Brasil com república. O que é mentira também, porque Tiradentes não queria a independência do Brasil. Queria a independência de um pedaço de Minas Gerais só, sabe? Ele realmente era republicano, mas ele queria só esse pedaço aqui. Em outras palavras, não tinha herói. A república não tinha herói. Não tinha nada a ver com o povo. E continua não tendo, só que nós não sabemos. Se eu tivesse tempo, aqui não vai dar, mas para explicar o que é o sistema monárquico parlamentarista, tá? E o que é o presidencialismo republicano, cara, o que eu já fiz de monarquista só explicando o que é uma coisa e a outra, por quê? Porque tá na alma de você. Finalizando a entrevista, diz aí para toda a sociedade de Uberlândia, de todo o Brasil, o que está sendo replicado nas universidades? Qual o pensamento? A universidade hoje é de esquerda, inclusive a nossa aqui, e eu trabalho nela. Tá? É uma política, é uma visão de economia, de política, de direito totalmente de esquerda, um Estado grande, é uma imposição, tá? De uma forma de governar, de estabelecer a sociedade, que eu não acho que seja nem a melhor e nem que cale fundo no nosso povo.
tanto num calafundo que, com muita gente com medo, olha o tanto de gente que foi reunida hoje aqui em Uberlândia, na Tubal Vilela. Sabe, não foi pouca gente, tá? Muito pelo contrário. E eu não vi o resto do Brasil ainda, mas eu imagino que tenha sido multidões Brasil afora. Muda Brasil, professor? Muda, sem dúvida. E para melhor, por favor, tá? Monarquia. Dom Bertrand, que seria o nosso imperador, viva Dom Bertrand, esse cara é fenomenal. Bertrand, tá? Coloca aí nas redes sociais, quem estiver vendo, Bertrand, Dom Bertrand, é o bisneto da princesa Isabel, um homem íntegro, justo, religioso, sabe? É fenomenal, cara. Ele seria nosso imperador hoje. Passa as suas redes sociais aí. Cara, Menk Deolindo, tá? Menk.Deolindo, @Menk.Deolindo no Instagram, e eu não tenho muita rede social, eu tenho que aprender a mexer com esse trem. Eu tenho só lá uma página assim minha, mas quem quiser entrar e quiser estar mais perto, tem o Círculo Monárquico de Uberlândia, que eu não sei direito qual é o nome da página. Não, faz um Google lá, né? Olha aqui o símbolo, né? Olha aqui, não sei se está dando para ver. Tá? É o Círculo Monárquico de Uberlândia, que é um grupo de pessoas que está pensando em estudar e não quer impor coisa alguma, quer convencer. Sem matar ninguém por doutrinação. Quer convencer as pessoas, e se alguém provar que nós estamos errados, nós mudamos de lado. Ainda tem mais esse detalhe. Prova que a gente está errado, que a gente muda de lado. Então tá aí, minha cidade de Uberlândia, estou ao lado do Deolindo, professor Deolindo, professor de... Economia. Economia, entende muito de direito? Não tanto assim, eu queria entender, não entendo tanto. Na verdade, não entendo de nada, cara, eu só estou aprendendo, eu sou um aprendiz na vida, tá ok? Felicidade. Mas dá para saber que o direito da sociedade brasileira tem sido tirado? Ah, sim, sem dúvida. Muda Brasil! Muda Brasil! Valeu, tchau!